Olá, eu sou o SansTXY e hoje eu vou falar sobre Mega Man X2. Antes de tudo, eu preciso bem que dar uma explicação sobre como é que vai ser essa série de Mega Man X aqui no canal. Vai ter vídeo até o Mega Man X8, aí depois eu vou pensar se eu vou pro clássico, vou pensar se eu vou pro Mega Man Zero, eu ainda não sei. Mas certeza vai ter até o Mega Man X8. O que eu tenho pra falar antes de começar é que todos os vídeos de Mega Man X eu vou estar deixando 3 canais confirmados aí na descrição, que são 3 canais que sim, os 3 eles me ajudaram de alguma forma nesse jogo. Eles têm vídeos no canal, ou às vezes os vídeos deles, né, falando sobre o jogo, são bem melhores que o meu. Eu recomendo 1000 vezes vocês irem no canal deles, porque eles são bons. O primeiro vai ser o Jogo na Saudade, porque o Jogo na Saudade ele vai estar contando a história desse jogo, e eu acho legal, né, as pessoas que estejam vendo o jogo conheçam a história, e às vezes alguém que já conhece o jogo, já jogou o jogo, não conhece a história, então vai lá, é muito bom os vídeos dele, eu consegui entender bastante coisa, ele explica muito bem. O outro é o KNTV, porque o KNTV, ele literalmente foi o meu primeiro guia, assim, de Mega Man. Sempre, quando eu comecei a jogar, né, Mega Man mesmo, dos antigos pros outros, eu sempre pegava os vídeos dele pra ver, eu vi os vídeos deles de Mega Man X milhares de vezes. Vi muitas vezes o vídeo dele, de Mega Man X1, X2, todos eu vi. Ele é muito engraçado, é bem legal. Se brincar que os meus vídeos até se parecem um pouco com dele, porque eu gosto bastante do canal dele. Apesar de eu não ver mais tanto hoje em dia, mas mesmo assim, canal muito bom. O outro é o Charivan X, que o Charivan, ele é um speedrunner e também é muito bom. Muitas coisas mais avançadas, de tipo, enfrentar boss, às vezes alguma técnica com dash, algumas coisas assim. Eu aprendi com ele também. Teve muita coisa que eu fui vendo em live dele, às vezes eu ouvi o vídeo dele lá com o Pai Troll também, que ele foi comentando sobre speedrun. Inclusive foi nesses vídeos que eu conheci mais ele, que eu achei bem legal. Eu vi algumas speedruns dele de Mega Man X2 antes de jogar o jogo, apesar de que eu fui patético no jogo de uma forma, mas o cara é bom também, é outro canal que é bem legal e ele tem até vídeo tutorial no canal dele. Então esses 3 canais aí eu sempre vou estar deixando, é isso, né, que eu tenho que falar sobre eles. Agora esse vídeo aqui, ele vai ter a localização de todos os itens do jogo, vai ter a fraqueza de todos os bosses. Eu vou tentar dar algumas dicas, não garanto nada, assim, caso não tenha dicas eu peço perdão, mas eu vou tentar, se eu achar alguma, porque o Mega Man X2, inclusive aqui já aproveitando para falar, é um dos Mega Man X que eu menos joguei. Eu joguei mais o X3, eu joguei mais o X4, eu joguei mais o X5, eu joguei mais o X6. O X7 eu joguei menos, porque o X7 eu só joguei pra zerar. O X2 eu joguei bem mais vezes que o X7. O que eu tenho pra falar, eu acho que é isso sobre o jogo, então eu não garanto muitas coisas. Eu gosto bastante desse jogo, eu acho esse jogo muito bom, inclusive ele é uma melhoria do Mega Man X1. Ele é literalmente, ele pega tudo que o Mega Man X1 faz melhor, que esse jogo eu tive que pegar guias pra me ajudar a zerar ele. Inclusive, eu tava quase esquecendo, eu vou deixar um guia de um canal que foi importante também pra mim na hora que eu tava zerando todos os Mega Man X em seguida, porque eu vi nele. E ele também explica muito bem e ajuda muito. E esse guia aí, com base nele que eu consegui jogar o jogo melhor um pouquinho e nesses outros canais que eu citei ali pra trás. Eu tive que ver muita coisa do jogo, tive que ver a fraqueza dos bosses e tal. Eu segui inclusive a linha de bosses do KNTV. Eu decidi fazer isso meio que na loucura, porque não é uma linha muito fácil, é mais difícil você enfrentar os bosses só na Buster. Tem alguns bosses inclusive que eu sofri muito, quando eu chegar neles eu vou falar. Eu decidi seguir a linha dele, mas eu vou recomendar outra. Essa que eu vou recomendar mesmo é a Ordem de Fraqueza, tá? Ela você tem que fazer mais backtracking, né? Você ficar voltando nas fases pra pegar peça de armadura, pegar vida, mas vai ser mais fácil enfrentar o boss. Talvez não seja mais fácil passar a fase, mas o boss vai ser bem mais fácil. Era só isso que eu tinha pra falar aqui no início. Agora vamos para as fases do jogo, a introdução, a fase introdutória e as dos bosses. A primeira fase do jogo, a fase introdutória, ela é bem de boinha, ela é bem rápida, inclusive, dá pra passar ela muito facilmente. Então é só você ir correndo ali na maioria do tempo, matando os inimigos que estiver no caminho, vai ter umas paredes que fica descendo assim, só destruir elas. O que eu acho que assim pode complicar um pouquinho é aquelas paredes que se fecham, mas se você for rápido também é bem de boa, aqui uns bichinhos rosinhos assim que vai fechar a parede. Bom, dito isso, você passa rapidão, então não tem muito
problema. É uma fase bem tranquila, muito legal dessa fase introdutória. Eu acho ela muito massa. Essa música, pra mim, é uma das músicas mais lendárias, assim, desse jogo. E de Mega Man X, porque eu não sei porquê, mas ao meu ver, essa música é uma música que me lembra o X, sabe? Que é o protagonista desse jogo. É isso, a música é muito boa dessa fase. E o boss que tá lá no final é patético. Ele é só um bicho gigante mesmo. Não tem nada além de tamanho. É bem fraco. Bom, dito isso, vamos para as fases dos bosses agora, que é as principais. Agora vamos falar sobre o cenário e o boss White Sponge. Cara, é um cenário muito bonito, tem umas árvores ali, um clima mais tropical, né, digamos assim, um lugar, ou um ambiente mais tropical. E vai ter essas mudanças climáticas, né, no cenário, que são que você tem que destruir aqueles orbes de vidro lá. Conforme você destrói os orbes, inclusive, você desativa alguns inimigos e ativa outros, né. Se tiver no chuvoso, se eu não me engano, o sapo e mais alguns, eles ativam. E se tiver no clima quente, o sapo desativa e tem alguns outros efeitos lá. Mas as fases desse jogo, elas são muito rápidas. Elas são bem rápidas, elas não são tão longas igual é em alguns outros jogos. Eu sinto que elas passam rápido pra caramba, então são fases de boa. O que eu tenho pra falar sobre o boss também, o boss ele é muito de boa. Eu morri aí no boss, eu vou dar as minhas desculpas, tá? Posso dar as minhas desculpas, eu vou dar as minhas desculpas. Seguinte, quando eu fui baixar o jogo, eu jogo a versão Legacy Collection, que é da Steam. Eu sou horrível pra baixar emulador, nunca consigo baixar emulador direito, sempre alguma coisa dá errado, eu sou patético pra isso. Aí eu tive que cara, quando eu colocar o controle, eu uso um controle paralelo. Ele escolheu ele no PS4, no Xbox, nem tinha como controle, ela tava no PS4, só que é um controle de ela achava que o R1, que é o botão de tocar, mas eu tava tentando R2, R2, e eu jogo atirando no R2, que eu acho bem complicado. Mas esse boss ele é tranquilo, é um dos bosses que você pode começar a bust. Ele e um outro boss que vai vir na frente. Bom, dito isso, cenário de boa, fase bonita, música bem legal também. É isso, vamos pro próximo chefe. Então vamos para o Wellgator. Cara, eu amo o cenário e a música desse boss, cara. Eu gosto demais mesmo. Pelo fato de ser um tanque de guerra gigante, né? Em formato de jacaré ou crocodilo, não sei o que ele é. O cenário dele é muito legal, pra mim, claro. Tem uns dinossauros lá dentro, robóticos também. Acho que é um Triceratops lá, um mini Triceratops, que é muito massa. Verdade mesmo. Esse cenário eu gosto demais dele. A coloração azul da base, né? Ali do tanque de guerra. E também quando você sai do tanque de guerra um pouco, né? Que você vai pra parte de fora, tem uma cidade muito bonita, assim, é pixel art, tal, bonitão. Lá no fundo, eu acho isso muito incrível. Esse boss, eu só acho ele chato. Não é difícil, ele é bem fácil até. Se você pegar a manha ali, ele fica bem fácil. O negócio é só que vai demorar. Tem como você acertar mais de um hit nele quando ele dá a oportunidade de você bater nele. Mas eu nem tento direito porque já percebo. Não, isso aqui não é pra mim não. Isso aqui é muito difícil. E tá aí uma coisa que dá pra aprender em canais de speedrun. Então, bom, se você quiser maximizar e deixar a luta contra esse boss mais fácil que ele já é, tenta aprender lá. Dito isso, ele é só um boss chato, demorado de matar, por conta que você tem que dar um hit nele, ficar pulando na parede, dar um hit nele, fica pulando na parede infinitamente até você matar ele. Isso demora. Que eu tinha pra falar do Wellgator. E vamos para o próximo chefe.
Agora vamos para o Flame Stag. O cenário dele é bem massa, porque é meio que um vulcão barra montanha, cenário. E lá dentro desses vulcão e montanhas, eu não sei dizer o que é, tem várias coisas tecnológicas, painéis e tudo. Então eu achei essa mistura bem diferente e bacana. É isso que eu tenho para comentar sobre o cenário, não tem mais nada. Bom, dito isso, o cenário ainda é muito bonito. O boss em si, eu tive muitas complicações para enfrentar ele. Tinha hora que meu boneco ficava para trás. O Buster, teve muitas vezes que eu soltei os dois Busters de uma vez, sendo que eu não queria fazer isso, ou às vezes eu soltava um e eu esqueci que eu tinha uma carga ainda. Esse Double Buster aí do Mega Man X2, eu demorei um pouquinho pra me acostumar com ele. Cara, difícil sei lá, eu acho que eu tava acostumando ainda, eu tava pegando a noção de como ele funcionava. Mas acho que mais pro final eu tô bem melhor na gameplay. Dito isso, o boss ele era pra ser bem tranquilo, só que por conta das minhas limitações aí que aconteceu, eu acabei tendo algumas dificuldades. Mas eu não diria que ele é tão fácil assim, porque ele tem algumas coisinhas complicadas que você tem que desviar ainda. Agora o Air Sponge eu acho ele mais fácil ainda. Então bom, é isso que eu tô falando do boss. Ele é bem tranquilo, mas talvez nem tanto. Agora vamos para o próximo chefe. Magna Centipede. Tem até tristeza de falar desse boss porque eu gosto dele, visualmente, tudo. Mas cara, que bicho difícil. Caraca, cara. O cenário dele é basicamente uma base secreta. Ou eu imagino que deva ser isso, porque você não pode ser detectado, porque se você for detectado pelas bolinhas amarelas lá, vai cair um montão de caixa que vai atirar em você, vai cair piso, nossa, acontece um montão de coisa. Então tem que tomar bastante cuidado, ou você passa no dane-se mesmo, você passa ignorando tudo. Bem complicado passar ignorando tudo, porque tem umas caixas que ficam caindo que vão te prensar, e se elas te prensar você morre, mesmo que seja da forma mais patética possível, você vai morrer, porque cai muita caixa, tem umas partes que é bem complicado nessa fase, mas no geral ela é uma fase que eu também gosto bastante. As fases desse jogo são bem mais bonitas. É isso. Agora a boss fight contra o Magna Centipede sem a fraqueza dele, parabéns para o Game TV. Que eu tava seguindo o vídeo dele e tal. Aí ele falou lá no vídeo dele que a batalha do Magna Centipede é uma das mais difíceis só na Buster. E eu não botei tanta fé, porque eu pensei, não, vai ser de boa, né? Que aí dá pra desviar. E no vídeo ele até mostrou o porquê dele ser difícil. É porque o bicho ele fica te puxando e aí ele te dá uma picada lá com aquele ferrão dele lá, e quando ele te dá essa ferroada, os bonecos ficam cheio de problema lá, fica todo sequelado o X, né? Aí o X, ele não consegue mais dar dash, fica lento, não dá pulo alto, o pulo dele fica lento, ele não consegue mais dar os pulos na parede rápido, fica uma bosta, nem o Buster mais ele consegue usar, até a velocidade do tiro diminui. E na hora eu pensei, por que isso não é um problema? Porque tem como desviar disso, é só dar dash, é só pular, vai ser fácil, esse boss aqui vai ser patético, vai ser easy. Eu tava com esse pensamento, eu cheguei no Magna Centipede e eu fui obliterado por ele. Eu fui amassado várias vezes. Essa gameplay que tá no vídeo foi uma das milhares de tentativas que eu tentei pra passar desse boss na Buster. Eu gravei outros 2 vídeos antes dessa fase pra tentar passar dele, e nenhum dos 2 vídeos eu consegui. E eu não queria perder na fase dele, tipo, que resetar o jogo toda vez que dava game over na fase dele, porque eu não queria trocar a ordem do Violent, do Edge e do Serge. Eu vou falar mais deles nos cenários deles lá pra frente, tá? Por isso que eu não tô falando nada deles aí. Por conta disso eu fui resetando o jogo. Eu tinha que toda vez que eu ia na fase dele, eu ia lá, pegava Energy Tank e o Heart Tank de novo, que me ferrava também. Mas, bom, que chegou a tentativa que eu finalmente passei, porque ele deu um RNG muito bom, né? Eu diria que foi por causa disso, porque eu não diria que foi por habilidade minha, porque foi burrice dele, ele morreu por burrice. Porque se ele continuasse fazendo o que ele tava fazendo, eu ia perder, eu não ia ganhar dele. Eu acho que assim, o cara que passa dele só na Buster, sem o dash aéreo desse jogo, é uma lenda, entendeu? Esse cara merece respeito, entendeu? E eu não tô falando isso pra me vangloriar, porque eu não acho que eu passei dele por eu ser bom. Eu acho que eu passei dele por pura sorte, porque esse cara, ele teve misericórdia de mim. Eu acho que ele tava tantas vezes já lutando contra mim, eu acho que ele já tinha me amassado tantas vezes, ele tava vendo meu rosto amassado toda vez, que ele olhou pra minha cara e falou, não, eu vou ter piedade de você, eu não vou mais te humilhar, eu vou ser bonzinho, eu vou ficar na sua cara, vou parar na sua cara com um ataque bucha e vou deixar você me matar. E foi isso que ele fez. Esse cara aí, a história dele também é triste em Mega Man X. Ele não queria estar sendo controlado, mas ele tá, né, ele virou um Maverick, e por isso aí, né, acho que foi por causa de tudo isso, todos os fatores ali da vida dele, que ele pensou, não, você tá louco, já matei esse cara tantas vezes que já tá bom,
velho. Eu não aguento mais ver a cara desse otário aqui na minha frente. Eu não aguento mais, não aguento. Aí ele foi lá e me permitiu matar ele. Por isso, né, que eu digo que o Magna Centipede, oficialmente, até agora, o boss mais difícil deste jogo. E não teve nenhum outro que eu passei dificuldade igual ele. Por conta de uma certa skill que eu vou pegar mais pro final, mas assim, não teve nenhum outro boss. É isso que eu tenho pra falar do Magna Centipede. Cara legal, visual muito massa, e eu gosto bastante do Magna. Então, é isso que eu tinha pra falar dele. Vamos para o próximo chefe. Agora vamos falar sobre o Crystal Snail, querido caracol, sei lá, mano, não sei que bicho é esse não, mas eu acho que é um caracol mesmo, caramujo, não sei. Eu gosto bastante do cenário dele também, tá? É um cenário de caverna. E cara, eu gosto como a pixel art desse cenário, lá no fundo, assim, dá uma sensação de profundidade, dá uma sensação com uma caverna grandona, assim, sabe? E eu gosto dessas cavernas, é muito massa, tá? Eu gosto bastante do cenário, a música desse cenário também é muito boa, ela é bem divertida, é uma música mais calminha, não tem tanta coisa, mas ela é uma música da hora. O boss dessa fase, ele é patético de fácil, com a fraqueza, nunca enfrentei ele sem a fraqueza, e não sei se quero enfrentar, porque vendo Magna Centipede eu tenho medo de todos agora. Eu nunca mais vou jogar um Mega Man X sem fazer a ordem de fraqueza, mas vamos ver, eu não tenho certeza sobre isso. Dá pra você praticamente acabar com a vida dele ficando colado nele ali, só atacar ele toda hora, que ele praticamente vai ficar sempre dentro do casco. Lembrando aqui, já uma dica aqui, sempre que você acertar a bomba nele, a granada, quando ele sair do casco e voltar pro casco, né, que ele vai sair do casco, vai bater na parede e vai voltar pro casco. Quando ele voltar pro casco, ele sempre vai voltar olhando pro outro lado. Então, tipo, se você estiver olhando pra frente dele, tiver batido nele, ele vai voltar e vai ficar de costas pra você. E aí, pra você ficar fazendo o ciclo infinito, é só você pular pra frente dele, pra onde ele tá olhando, e fazer de novo. Aí ele vai bater na parede, vai virar pros costas pra você, você vai pra frente dele, bate nele e é isso, até matar ele. O boss ele é legal, eu gosto dele, tá? Eu acho ele bem simples, mas é bem legal. É isso que eu tinha pra falar dele, e agora vamos para o próximo cenário, próximo boss. Agora vamos para o Overdrive Ostrich, que é esse bicho aí, cara, é avestruz, eu acho. Cara, é o seguinte, eu não tenho muito o que comentar sobre esse cenário, porque eu sinceramente eu não entendo muito bem, tá? Eu não gosto muito dessa fase por ser fase de motinha. Como o jogo é antigo, eu consigo entender todos os erros, no mais, eu não tenho muito a comentar. Porém, essa fase ela não é ruim, ela é rápida e é isso que a parte boa dessa fase. Como a parte de moto não demora tanto, dá pra fazer de boa. Inclusive uma dica aqui já, tá? Pra quem for pegar o Heart Tank dessa fase, que fica em cima dos espetos, você tem que estar com a motinha. Mais pra frente eu vou colocar lá a localização de todos, mas eu não vou dar essa explicação. Vai ter a parte da motinha e vai ter a parte que você pula pra uma outra área. Nessa outra área, se você perder a motinha numa paredona assim grandona, se você perder a moto lá, se você voltar tudo pra trás, a moto ainda vai estar lá, sem ser no início do lugar onde você pega, ela vai estar em cima de uma ponte. E aí você pode tentar várias vezes até conseguir chegar lá, e dá pra repetir essa parte várias vezes. Não sei se depois que você passa dessa paredona e vai já pra dentro da parte tecnológica do cenário, dá pra fazer isso. Então não garanto nada, mas é sempre bom, né, ter essa dica, porque ela foi o que me salvou pra pegar esse Heart Tank. O boss dessa fase, ele é bem massa, eu gosto bastante. E, inclusive, eu sou uma das 7 pessoas no Brasil que leu o mangá. É óbvio que é sarcasmo isso, deve ter muito mais gente que leu. Mas eu li o mangá de Mega Man X até o Mega Man X3. O do X4 eu já tava assim, cara, não gostei muito não vou ler não. Mas eu gostei
da história do Overdrive Ostrich no mangá. Achei bem legal, ela dá um impacto maior, sabe? Ele não queria que o míssil atingisse o que ele ia atingir. Por conta disso, ele ficou triste lá e se sacrificou. Então, cara, eu acho muito massa essa parte do mangá aí, mas é aquilo. O boss no jogo não tem essa história, não dá pra você entender isso. Mas ele em si, ele é legal, eu acho o visual dele bacana. Uma coisa que o mangá ele trouxe, que eu achei muito legal e agora eu já vejo ele dessa forma, é que ele é amigo do Storm Eagle. Ele é um personagem bem importante. Então, cara, muito massa. Eu gosto bastante do Storm Eagle e o Overdrive Ostrich também é bem massa. A batalha contra ele, ela é fácil com a fraqueza. Você literalmente usa a arma, aí ele vai dar um pulinho e vai jogar uns negócios. Depois você usa a arma, ele vai dar um pulinho e jogar uns negócios. Usa a arma, ele vai dar um pulinho e jogar uns negócios. Vai repetir isso infinitamente até você matar ele. Então, é bem simples. Se você conseguir desviar daqueles tiros que ele joga pro alto, é de boa. Isso que eu tive pra falar do boss e do cenário. E agora vamos para o próximo chefe. Agora vamos para o Bubble Crab. Cara, esse cenário aquático aqui é muito bom. Eu gosto bastante dele. No vídeo passado de Mega Man X, eu lembro de eu ter falado que o do Launch Octopus eu achava que ele era um dos que eu mais gostava. Mas eu realmente vou ter que rejogar os outros. E nessas séries aqui que eu tô fazendo, os jogos, eu tô rejogando o jogo inteiro pra ter a gameplay de fundo aí igual tem. Então eu tô revendo muita coisa. E cara, o cenário do Bubble Crab é muito massa. Sem contar essa música, né, cara? Essa música aqui é zoação, tanto que ela é massa, cara. Ela é muito boa. Esse cenário, ele já começa com uma paisagem muito bonita, que é ali do pôr do sol, da água refletindo o pôr do sol, muito da hora. E quando você entra ali dentro do oceano, é algo simples, mais um azulão ali com o chão rachado, mas é da hora, sabe? Eu acho bonito, um cenário que me agrada visualmente. Então, cara, muito bom, um cenário bem legal. É bem rápido mesmo esse cenário dele, eu acho que é um dos mais rápidos que tem. A boss fight contra ele é bem de boa também. Com a fraqueza dele, ele fica bem fácil. Você ficando perto dele usando, você vai conseguir matar ele bem rapidamente. E eu acho que na Buster ele também não é tão complicado. Eu acho que ele também é bem de boa. Então, cara, cenário ótimo, curtinho, não é sem graça, não é um cenário chato, ele é bom. Agora que é isso que eu tinha pra falar dele, vou pro próximo. Cara, agora vamos para o Morph Moth. Seguinte, quando eu falei que em cenários esse jogo ele é muito melhor, cara, é pra caraca. Pelo menos agora que eu tô reparando mais, os cenários desse jogo são muito incríveis, cara. E esse cenário aqui é outro que entra também pra muito bom. Do início ali já tem meio que umas torres destruídas do lixão e, cara, esse lixão, a ideia dele é muito boa. Tudo se conecta, sabe? Em Mega Man X1 tem o estágio do Flame Mammoth, que também tem esses robôs aí que já estão mortos, ainda estão desativados, mas estão sendo controlados. E aqui eles têm mais essa ideia, só que eles colocam alguns parasitas ali, que, sei lá, alguns bichos verdinhos que entram no robô e controlam. Inclusive tem como ele controlar você. Muito bom essa fase. Ela também é uma fase curtinha, não é tão igual a outra, que eu falei agora, mas sobre o boss dessa fase, eu acho que ele é bem massa também, porque ele tem a ideia de ele começar como um casulo, e à medida ali que ele pegar metade da vida, se eu não me engano, com metade, ou mesmo, um pouco mais da metade, um pouquinho, ele já se transforma na mariposa. Eu acho que é a mariposa que esse bicho era, né? O borboleta. E a ideia é bem legal, eu só não entendo muito bem como é que funciona esse robô. Como é que ele se transforma no borboleta? Por que ele era um casulinho pequenininho e virou isso? Eu não entendi muito bem. Pelo que eu fui sacando assim na boss fight, ele pega o lixo que tá em volta dele e meio que forma o corpo dele, mas o corpo dele era pra ser podre, né, se fosse nesse caso. Mas bom, isso não importa. Essa boss fight, ela é de boa, porém toma cuidado quando ele se transformar na mariposa, porque quando ele se transformar na mariposa, ele vai dar um dano muito alto, dano escroto de alto. Então, se você der alguma bobeira lá no final, você pode acabar morrendo. Quando ele transformar na mariposa, só vai no safe. A boss fight suave, porém tem sua complicação. Agora vamos para o próximo.
agora vamos para o primeiro estágio da reta final do jogo. Nesse momento do vídeo, normalmente eu colocaria a localização de todos os itens. Só que nesse vídeo eu vou colocar depois que eu passar o terceiro estágio final, antes do boss rush. Que é o seguinte, tem uma melhoria que é o Shoryuken, que você só vai pegar no estágio final. Ele não é em fase jogável, sabe? Igual era no passado, que o Hadouken era na fase do Red Armored. Aqui é numa fase final, então eu vou colocar só lá, depois que eu falar do terceiro estágio final. Então vamos direto aqui pro estágio final. Esse primeiro estágio final, o que eu gosto demais, a música dele é muito boa, mas cara, no geral é mais outra fortaleza, né? Bem robusta, que tem vários robôs lá dentro, várias defesas, e bom, não tem muito o que dizer. Essas fases finais, elas são muito mais difíceis do que a do primeiro jogo, que cara, a do primeiro jogo você passa assim tranquilo depois que você joga algumas vezes. Só a primeira fase final do primeiro jogo que é difícil, o resto é fácil. Agora aqui, mano, as três é difícil, é isso que eu tinha pra falar. Agora o boss final, né, o boss dessa fase é o Violin. Agora que eu vou começar a falar desses três caras, que é o Violin, o Edgelin e o Serges, porque eu não tinha comentado eles lá no início, sendo que eles já aparecem lá no início, eu já tinha enfrentado eles lá no início, então eu vou falar deles agora, porque eu acho que é o momento ideal. Eu não acho que lá pra trás eu não queria atrapalhar os bosses principais da fase, então como eles são os bosses principais das três fases finais, eu vou falar deles agora. O Violin é de longe o que eu menos gosto dos três, porque ele é bem padrão, simplesão. Eu gosto desses robôs robustos, mas ele não tem uma ideia curta muito, mas ele cumpre muito bem o papel dele, que é ser bicho violento e forte, gigantão. A boss fight dele é complicada porque ela é muito aleatória, os padrões dele são bem aleatórios, os tiros dele você tem que subir nas paredes para desviar praticamente, né? Tem alguns que não dá para desviar no chão se você for bom, mas a maioria das vezes tem que ficar pulando na parede. Mas ele em si é tranquilo até, se você tiver a fraqueza dele, ele morre muito rápido, só você ficar encostado nele usando um tiro carregado dela, que dá para passar. E sem também dá pra passar, né? Sem o tiro carregado também dá, porque não é tão treta, é bem de boa. E no Buster não é tão complicado. É isso que eu tinha pra falar dele, agora vamos para o próximo estágio final. Segundo estágio final, ele é bem curto, não tem muita coisa. O início dele é meio alagado de água lá, mas não tem muito o que falar, é bem simples, é só mais uma parte dessa fortaleza. Eu acho que é só a continuação do primeiro. Inclusive, eu não coloquei eu passando o cenário com a música e tudo, só a gameplay ali, porque eu vou fazer isso quando eu terminar de falar dos três cenários finais, e depois disso eu vou falar das localizações dos itens, e aí eu vou pra outra parte, porque esses três cenários eles têm a mesma música, se não me engano. Se o terceiro for diferente, aí eu faço só desses dois agora, e no terceiro eu mudo, eu faço conforme a música. Um cenário é bem curto. O que é o problema desse cenário é o chefe, né, o Serges. O Serges, cara, a primeira batalha contra ele já é tensa, lá no primeirinho quando você encontra ele na fase, porque ele fica girando, aí você tem que fazer uma pirueta pra poder desviar do cara. E aqui, no final, que ele tem essa máquina aí, boa sorte. Boa sorte, porque com a fraqueza desse cara eu não consigo acertar ele. Esse é o problema. Eu tento de todas as maneiras acertar, eu não acerto. Tanto que vai estar aí na gameplay de fundo. E eu morri várias vezes, cara. Não consegui. Eu tentava acertar ele, mas não conseguia. Era muito difícil. Então acabou que eu morri várias vezes e eu tive que apelar. Eu tive que sair da fase dele. E na fase do Bubble Crab, inclusive, já vou colocar isso agora, que na fase do Bubble Crab tem como você encher todos os Energy Tanks do jogo com o Buster, com a melhoria do Buster, né, da armadura, com a arma que você ganha do Morph Moth, que aí dá pra você usar o Buster carregado, ele vai juntar um monte de negócio de vida lá e vai encher os Energy Tank. Aí eu tive que ir lá nessa fase, fazer isso, vai tá aí, eu vou estar passando, né? Eu tive que fazer isso, voltar nele, literalmente, depois de um tempo, vi que a fraqueza não ia adiantar, não adiantava, porque eu não acertava a bala com a fraqueza. Aí eu decidi, não, vou na Buster. Quando eu fui na Buster, aí progrediu. Então, cara, quando eu for enfrentar esse boss de novo, eu não vou tentar com a fraqueza, a não ser que eu aprenda a usar, porque eu sou horrível, não sei, eu não consegui. Então, eu achei bem mais fácil matar ele com a Buster e com os Energy Tank sem nada. Então, é isso que eu tive que falar dele, muito difícil. Vamos para o próximo estágio.
Agora vamos para o terceiro estágio final do jogo. Cara, esses 3 estágios finais, uma coisa que eu percebi vendo no vídeo é que eles são bem parecidos, né? Eles têm uma aparência bem mais igual do que o primeiro jogo. Bom, no mais, eu não tenho o que comentar sobre o visual do estágio, é a mesma coisa dos outros. O que eu tenho pra comentar aqui é sobre a dificuldade que é passar desses estágios finais. Esse terceiro estágio final, eu fiquei pensando na hora que eu tava sofrendo pra caramba, será que tem como passar de cenário sem as partes da armadura? Porque tem algumas partes que eu pensei, cara, se eu não tivesse um tiro carregado de fogo, eu passava disso aqui, tipo, dá pra passar disso aqui sim? É uma dúvida aí que eu tenho. Se alguém estiver ouvindo essa parte do vídeo e puder me falar, eu quero muito saber mesmo, porque eu fiquei curioso, de verdade. Agora, falando assim mais sobre o resto, é um cenário que só é difícil. O que eu mais me compliquei ali foi pra pegar o Shoryuken, mas isso eu vou falar daqui a pouco, quando eu falar da localização dos itens. O boss, que é o Egili, ele muda bastante, né, do visual antigo, vai estar aí na tela. A primeira batalha contra ele, eu acho ela muito legal de fazer, porém a outra, que é essa que ele vira esse bicho gigante, eu nunca nem quis ver como é que é, porque eu imagino que deve ser um saco. Eu já vi algumas gameplay, então eu só meto o Shoryuken mesmo e dane-se, eu nem tento, então eu não sei muito bem da dificuldade, sendo bem sincero. Todas as vezes que eu enfrentei esse Edge foi usando o Shoryuken, eu nunca enfrentei ele na Buster igual no primeiro. Bom, é isso que eu tinha pra falar sobre ele, nada demais, porém ele é bacana. É isso, vamos para a próxima parte do vídeo. Agora, nessa parte do vídeo aqui, depois que eu terminar de falar aqui, eu vou deixar a localização de todos os itens, só que gameplay uma música de fundo mesmo, sem nenhum comentário. Mas antes de eu fazer isso, eu tenho que falar sobre o Shoryuken, que ele tem um detalhe que é diferente um pouco do primeiro jogo, que é com o Hadouken. No primeiro jogo, você tem que fazer a fase 5 vezes e no final chegar lá com vida completa. Nesse aqui, você só precisa fazer a fase uma vez, você não precisa fazer 5 vezes. Porém, quando você chegar lá, você também tem que estar com a vida completa. Vai ter a parte lá, vai estar no vídeo, quando vocês verem lá. Eu vou colocar aqui de exemplo para vocês verem como é que é. Antes de você pegar ele, você vai ter que fazer uma play ali meio difícil. É bem complicado. Muitas vezes eu desistia de pegar o Shoryuken porque eu não conseguia fazer. Desisti até de jogar o jogo. Mas bom, vai ter que dar um dash aéreo e quando cair, um dash de fogo. Então um ataque carregado lá para trás. Aí você consegue cair. Ali, quando você terminou isso, você já pode recurar a sua vida que vai aparecer o Shoryuken. Caso você tenha perdido vida antes de chegar nessa parte. Então não tem problema perder vida ali. No mais, eu acho que é isso. O resto é bem autoexplicativo. Eu vou estar deixando um pouco antes de eu pegar o item para vocês verem um pouco do caminho. Tem alguns itens desse jogo, eu vou já avisar aqui, que alguns colecionáveis desse jogo, alguns itens que vão dar upgrade no X, são bem difíceis de se pegar, tá? Não diria tão difícil assim, igual eu falei, mas eles são mais complicados de pegar. Se você acostumou com o primeiro, que é bem mais fácil, esse aqui ele vai ser complicadinho. Então toma cuidado aí, boa sorte para pegar. E não desista, viu? Porque uma das coisas que eu fazia nesse jogo, uma das coisas que eu até ficava meio triste, é que na hora de pegar esses itens, eu via os caras conseguindo, eu via os youtubers conseguindo e eu não conseguia. E por conta disso, eu, sei lá, só deixava quieto, parava de jogar e desistia de zerar o jogo. Só depois que eu fui parar de ter isso, eu fui realmente persistir nisso e percebi que não é tão difícil. Cara, se você não conseguir, reseta o jogo ali, pra você não perder as coisas, entendeu? Na primeira vez que você jogar, não precisa preocupar tanto com Edge, Violent e Serges. Quer dizer, fala a verdade, se preocupe sim, tá? Se preocupe sim, mate o Edge, o Serges e o Violent, porque mais pra frente eu vou comentar de um certo alguém que vai aparecer depois que é melhor você não querer enfrentar ele. Bom, mas cara, vai relaxado. Sempre que você não conseguir, a ordem trocou ali do Edge. Reseta o jogo, volta no save antes, passa de novo. Ficou bravo? Sai do jogo, fecha o jogo, dá uma acalmada, vai fazer outra coisa, depois volta. É isso que eu tenho pra falar. Então fiquem aí com a localização dos itens. Depois disso, eu vou comentar sobre o último estágio, um pouquinho do Boss Rush.
O último estágio, né, eu vou só comentar um pouquinho sobre o Boss Rush antes. Esse Boss Rush, ele vira um padrão agora em Mega Man X, que todos vão ser igual a esse, que é você entrar dentro de uma cápsula e enfrentar o boss. Não tenho nada a comentar, ele é bem feito do jeito que é, e é bom, entendeu? Não tem nada. Todos eles são iguais, todos os Boss Rush eles são iguais, eles são feitos ali pra você ter mais um tempinho ali e enfrentar os bosses, só que agora mais forte, mais capaz. Agora, vamos falar do último estágio. O último estágio, ele é o estágio do Magna Centipede, só que bem diminuído. Ele só vai até o início. Ele é bem curto, igual o último estágio do Sigma do Mega Man X1. Cara, aqui eu tenho algumas coisas pra comentar sobre um certo personagem que já eu vou chegar. No início do cenário, você vai ali, encontra o Sigma e tem duas variáveis que acontecem aqui. Eu não vou colocar as duas porque eu só fiz uma, tá? Eu não fiz a outra e nem tenho vontade de fazer. Que é o seguinte, caso você mate o Serges, o Violin e o Ashley nas fases normais contra os bosses, você vai recuperar as partes do Zero, o Dr. Kain vai reconstruir o Zero e nessa fase final, o Sigma, ele vai vir com o Zero preto, que é o Black Zero, que pra mim é muito massa esse visual do Zero, mas não tem muito o que dizer aqui. Muito legal ter essa luta contra o Zero. Então caso você queira ter uma música incrível de boss fight, com que é a do Zero, você já vai ver ela, né? Mas se você lutar contra ele, você vai ver ela por mais tempo. E ainda ter uma experiência mais complicada do jogo, não mate o Violin, nem o Serges, nem o Edge, porque aí você vai enfrentar o Zero. Tendo dito isso, agora nos resta falar do Sigma. Eu acho legal os novos visuais do Sigma. É uma coisa chata do Mega Man X, infelizmente. Não só do X, como do clássico, que o vilão é sempre o mesmo. O Mega Man clássico é sempre o Wily e nesse é sempre o Sigma. Não que eu não goste do Sigma, eu acho ele legal. Eu acho que o fato dele voltar várias vezes torna ele um pesadelo, sabe, muito maior do que ele seria se ele tivesse morrido muito tempo atrás. Porque esse cara, mesmo ele morrendo várias e várias vezes, ele sempre volta com alguma coisa pior, causando um caos maior, alguma coisa que vai acabar com tudo. Então, cara, esse Sigma aqui, ele é mais do começo. Tanto que quando você mata ele, ele fala que é só o começo. Ele vai voltar várias e várias vezes. O que o X fez, né, matar ele ali, só vai fazer ele voltar mais vezes tudo. Então, cara, esse vilão, ele é um vilão que funciona. É isso que eu tenho pra dizer. Visualmente, muito legal as adições que fizeram. Agora ele tá com as garras do Wolverine e Dante. O que eu tenho pra falar dele é isso. O que eu tenho pra falar desse estágio final é isso mesmo. Agora, né, vai estar gameplay de fundo, algumas coisas. Vou deixar um pouquinho da boss fight contra ele com a música. Agora, antes de eu finalmente chegar no final para terminar de comentar sobre o jogo, eu quero falar um pouco sobre o X, o Zero e a armadura do X nesse jogo. E eu tinha que ter feito isso no vídeo de Mega Man X1. Eu acho que eu até comentei sobre a armadura dele, mas agora eu vou tentar comentar um pouco melhor. Primeiro, vamos do meu personagem favorito de Mega Man no geral, né? Que é o X. Eu gosto muito desse personagem, de verdade mesmo. Eu amo como esse personagem ele desenvolve à medida da história e muda as coisas que vão acontecendo com ele. Eu sempre gostei muito, inclusive isso aqui é algo mais pessoal meu, eu sempre gostei muito de personagens gente boa, sabe, personagens nobres, assim, caras que eles querem sempre ajudar os outros. Eu acho isso uma parada muito legal. Eu não gosto muito daquele personagem que ele é mais frio, que ele não liga mais tanto pros outros, sabe. Eu gosto daqueles que se preocupam, que eles realmente têm um peso enorme sobre as costas. E o X, ele tem esse peso gigante, que é salvar a humanidade várias vezes, não só a humanidade como os Reploids, porque no início de Mega Man é mais, os Reploids não são retratados tão bem como humanos robóticos, eles são só robôs ali que ajudam os humanos, mas depois vai virando uma parada muito mais séria. Então eles viram humanos praticamente, a única diferença é que eles são feitos de metal. Mas cara, o X, eu acho muito incrível a história desse personagem. Agora que eu falei do X, eu vou para o Zero. O Zero, eu já quero dar uma breve explicação aqui, eu gosto muito dele também, eu acho ele muito legal. Ele não chega a ser o nível X pra mim, que eu gosto muito mais do X, mas o Zero, eu acho ele muito legal, eu acho o jogo
jogar com ele é muito legal. Ele é um personagem diferente da proposta do X. Em Mega Man X3, né, que vai ser o próximo vídeo de Mega Man fazer, vai ter umas gameplays com ele que o jogo adiciona, mas assim, ali ainda pra mim não é a gameplay boa do Zero. Pra mim a gameplay boa do Zero é a partir do X4, porque aquilo ali eu achei incrível. Eles tiraram completamente a parte de atirar dele. Ele é um personagem melee, né? Ele usa o sabre como arma principal, e isso que eu acho muito massa do Zero. Ele é um cara muito legal, o amigo do X, e os dois são amigos muito próximos, assim, muito massa. E o Zero, ele tem uma proposta diferente do X, mas eu acho ele legal, entendeu? Porque o X, ele se preocupa com todo o geral, né? Todo mundo e com os amigos dele. O Zero, ele só se preocupa com quem tá próximo dele. Eu também acho isso legal, porque é uma forma de ver diferente. O Zero, ele é mais fechado, ele é mais sério, ele não, sabe, tá tão preocupado, assim, com o que vai acontecer com o mundo. Ele só se preocupa que, pô, os amigos dele, ele vai estar bem. E é isso, entendeu? Então, a felicidade dos amigos dele é a felicidade dele. Isso eu acho muito legal. E por conta disso, ele tem coragem de fazer tudo que ele faz, de enfrentar os inimigos sem ficar numa crise existencial, por exemplo, igual o X fica no Mega Man X7. Bom, esses dois personagens, cara, são incríveis. O que eu tinha pra falar sobre eles é isso. A armadura do X, eu vou ter uma parte específica pra elas em cada vídeo, porque eu acho que elas devem ser comentadas. A armadura do primeiro, ela é bem simples, mas ela é muito legal. E a do X2, pra mim, é uma melhoria absurda da do primeiro. Ela muda bem mais detalhes, ela deixa um visual bem mais, assim, maneiro pro X, que é um visual robótico, mas maneiro. Então eu acho isso muito massa, dessa armadura. Armadura muito boa, esse Buster duplo é muito bem feito. O dash aéreo é uma invenção muito boa, já que eles tinham colocado o dash como principal e não como uma parte de armadura, né? Eles colocaram o dash aéreo para as botas fazerem sentido, eu achei isso uma edição muito incrível. E o resto funciona muito bem feitinho. Muito boa essa armadura, muito massa, pra mim ela é ótima. E agora, depois disso, eu vou querer ir para a reta final do vídeo. Trocou a música e tudo. Vamos para a reta final aqui do vídeo. Agora é onde eu mais comento mais um pouco sobre como eu, né, gosto assim do jogo. Cara, eu amo a saga de Mega Man X. Eu vou falar isso em todos os vídeos. É um jogo que eu tenho muito carinho. Um jogo que eu acho muito bom, cara. Era mais isso que eu tinha para falar do jogo em geral. Tem a fraqueza dos bosses, vai ser diferente aqui nesse vídeo. Eu vou estar colocando a fraqueza dos bosses. Eu vou deixar só uma imagem na tela com os bosses aí mostrando todas as fraquezas dele. Eu vou fazer uma imagem e deixar na tela. Para mim é muito mais fácil. Eu ficar falando fica até meio enjoativo de vocês ficarem ouvindo. Ah, esse boss mata tal, esse boss mata tal, esse boss mata tal. Então vou deixar a imagem na tela bem rapidinho e após isso vou só finalizar o vídeo. Bom, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado para quem viu. Se alguém chegou até aqui, muito obrigado. Fico feliz de ter feito esse vídeo. É isso. Fico com vocês até a próxima. Até lá. Luiz, o que você acha do Sonic Ouriço? Cara, eu acho que só autistas gostam do Sonic Ouriço, tá? E o Shadow Ouriço? O Shadow Ouriço, Silver salva todos. Acabou. O que você tem pra falar pra despedir? Pênis.